Eu quero ler com os irmãos hoje dois textos. O primeiro texto está lá em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Eu vou ler apenas o verso 7. Hoje eu vou fazer uma aplicação desse texto. Êxodo 20, versículo de número 7. Êxodo 20, versículo 7. Diz assim: Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Agora eu quero que os irmãos acompanhem comigo lá em Números, capítulo 14. E eu vou fazer uma aplicação, então, desse mandamento. Como que nós podemos viver honrando, e no poder desse nome glorioso de Deus. Números capítulo 14. Nós faremos a leitura do verso 1 até o verso de número 12. Que diz assim: Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto? E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Vamos escolher um chefe e voltarmos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão o podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse a Josué e Calebe, ou melhor, apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Calebe deviam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro e todos os filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés: Até quando este povo me provocará e até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio dele, vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo, e farei de você povo maior e mais forte do que este. Meus amados irmãos, eu quero fazer aqui a aplicação do versículo 7 do capítulo 20, e quero mostrar para os irmãos como que nós podemos honrar o nome de Deus sem colocar o nome de Deus em vão. Muito bem, irmão, o contexto aqui é que Deus já tinha libertado o povo da terra do Egito, e Deus havia feito sinais e maravilhas diante do povo, e todo o povo viu aquilo. Deus destruiu os exércitos de Faraó, os seus cavaleiros, os seus espadachins, vamos dizer assim, os seus arqueiros e assim por diante, todos eles foram derrotados. Deus abriu o mar, depois fechou o mar. E além disso, na medida que que o povo ia caminhando pelo deserto, Deus ia fazendo milagres. Fez com que surgisse água, trouxe pão para este povo e alimentou este povo. E Deus então havia dito para eles que eles deveriam entrar na terra prometida e eles deveriam tomar posse da terra prometida.
porque Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó, que daria a terra ao seu povo, aos filhos de Israel. E o povo então vai nesta caminhada, e Moisés então escolhe 10 homens, e envia esses homens para que eles então espiassem a terra. E eles foram lá, e eles confirmaram que aquilo que Deus havia falado da terra era verdadeiro, porque aí no verso de número 27 do capítulo 13 de Números, fala assim: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde manda leite e mel. E eles dizem mais ainda: esses são os frutos delas, ou dela. Então, observe que eles entraram na terra, eles viram a terra, e era exatamente da maneira que Deus havia dito para eles. Então, eles tinham que entrar ali e tinham que herdar a terra. Mas, observe que o relatório deles, com relação àquilo que é positivo, foi muito pouco. E aí então, depois que eles falaram do que eles viram na terra, no verso 28 eles falam assim, do capítulo 13: mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam perto do mar, na beira do Jordão. Veja que o relatório negativo foi maior do que o positivo. Então, 10 homens, foram 12, cada um representando uma tribo, mas 10 homens dos 12 voltaram, primeiramente afirmaram: de fato, a terra é como o Senhor falou. No entanto, e sempre tem um mas, ele diz: mas lá tem homens poderosos, já tem ali nações formadas, eles têm exércitos, eles têm armas, eles estão cercados por muralhas, e eles são mais poderosos do que nós. Foi isso que eles viram, e é isso que eles trazem mais como relatório diante de Deus. Diante de Deus. Agora, observe que no capítulo 14, diante de tudo aquilo negativo que eles viram, veja o que eles dizem aí: então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Aí no versículo 4 eles dizem: e diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe, e voltamos para o Egito. Então, veja os irmãos que, diante daquilo de negativo que eles viram, falam que o povo se estremeceu, o povo se acovardou, o povo se recuou, eles não ouviram mais a voz de Deus, mas eles se intimidaram diante das circunstâncias. Então, meus amados irmãos, como eu não coloco o nome de Deus em vão? Como que eu não uso o nome de Deus de uma maneira que não desonre a Deus? O ponto é, eu não posso ser influenciado pelas circunstâncias. Eu não posso permitir que aquilo que eu estou vendo venha a determinar a minha maneira de vida, a minha maneira de agir ou de obedecer a Deus. Esse povo olhou para a força humana, esse povo olhou para o poder humano, mas não olhou para Deus. Não parou para ouvir as promessas de Deus, o que Deus já havia dito para eles: olha, eu entreguei a terra para vocês, vocês entram lá e tomem posse da terra. Mas o povo aqui, meus amados irmãos, eles deixaram ser levados pelas circunstâncias. Ou seja, tem gigantes, tem muralhas, as cidades são estruturadas, eles são fortes e nós somos fracos. Então, o que adianta chegarmos aqui e o que adianta vermos que a terra, ela mana leite e mel e que os frutos delas, ou dela, são frutos de fato como Deus falou, se lá nós temos um problema? Então, o primeiro ponto aqui, meu irmão e minha irmã, você não deve permitir que as circunstâncias
dite para você como você deve agir. Mas você tem que olhar para Deus, para as promessas de Deus, e apesar das circunstâncias, você deve viver baseado tão somente na voz do Senhor, naquilo que Deus prometeu fazer. E a visão que você deve ter não é do mundo, ou da força mundana, ou do poder mundano, mas é do poder de Deus. O povo de Israel desonrou a Deus ao deixar de confiar em Deus. Israel desonrou a Deus ao deixar de permitir que os problemas deles fossem maior do que Deus, ou melhor, assim eles viram. Eles achavam que Deus não era poderoso o suficiente para libertá-los, como ele havia dito. E olhe os irmãos que eles viram sinais, eles viram prodígios, eles viram maravilhas, Deus atuando no meio deles. E mesmo assim, esse povo se tornou rebelde de coração. Então, a igreja, ela honra o nome de Deus, ela não coloca o nome de Deus em vão, quando os crentes em Cristo, ao invés de olhar para as circunstâncias, eles olham para Deus, para o poder de Deus. Eles são movidos não pelo que eles veem, mas eles são movidos por aquilo que eles ouviram da parte de Deus, na sua palavra. Então, o primeiro ponto aqui, meu irmão e minha irmã, não permita, de maneira nenhuma, que as circunstâncias da sua vida guie a sua visão de Deus. Mas olhe para as Escrituras, olhe, para a promessa de Deus, ouça a voz de Deus, não permita que a turbulência, não permita que a agitação deste mundo, não permita que os conflitos que há neste mundo, não permitam que as ameaças, as crises que há no mundo, venham a influenciar a sua vida em Cristo Jesus. Mas olhe para o poder de Deus, olhe para o Deus que domina, que governa, que reina, que dirige todas as coisas. Abrace as promessas de Deus e guarde-as no seu coração, mas não permita que nada tire de você a visão de Deus. A visão de Deus. Esse povo aqui caiu porque eles olharam para as circunstâncias. Eu fico pensando, meus amados irmãos, que nos dias atuais não é muito diferente dos dias antigos, porque observe que o relatório deles, eles falam de uma coisa boa e depois só falam de tragédias, de problemas, de complicações. E é como se eles fizessem desses problemas um Deus. Não vamos conseguir. É mais poderoso do que nós. Na verdade, é mais poderoso do que Deus. Como que nós vamos derrotá-los? Não temos armas. Não temos um exército organizado. O que vamos fazer? Então, o primeiro ponto aí, e a aplicação de Êxodo 27 é: não seja controlado pelas circunstâncias. Olhe para Deus, olhe para as promessas, olhe para as Escrituras. Ouça as Escrituras, deixe que Deus te dirija, mas não deixe e não permita que os teus olhos, os seus sentimentos, ou aquilo que está ao seu redor, conduza você como um crente. Você foi chamado para seguir Deus. Você foi chamado para confiar em Deus. Você foi chamado para descansar em Deus. E Deus, como eu falei domingo passado, é aquele que vai na frente. Ele é o nosso general. É Ele quem conquista para nós. E o povo deveria fazer isto. Mas, irmãos, uma outra lição que nós temos aqui e podemos tirar é a atitude de Josué e Calebe. Veja no versículo 5 e 6 desse capítulo, que diz assim: então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel, e Josué e Calebe, ou melhor, e Josué filho de Num e Calebe filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que manda leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor. O que Josué faz aqui? Josué traz à memória do povo aquilo que Deus havia prometido. Ou seja,
Deus prometeu que nos enviaria e nos daria uma terra que manda leite e mel. Então ele diz, nós estamos nela, nós já estamos aqui. Então vamos olhar para isso. Deus nos falou que daria isso. Então ele diz, olhem para a terra, vamos conquistar a terra, e com certeza Deus dará a terra para nós. Observe que Josué e Caleb se levantam diante de uma turba que estava deprimida aqui, desanimada, porque olhou para a circunstância. Ele diz, não, vamos olhar para Deus, vamos confiar nas promessas de Deus, vamos crer porque Deus nos dará a vitória. Então, meu irmão, você como um crente, você deve, assim como Josué, não olhar para as circunstâncias, mas olhar para as promessas. E isso aqui implica, irmãos, confiança em Deus. Nós precisamos confiar que Deus é poderoso, nós precisamos confiar que Deus ele é supremo em dirigir e cumprir tudo aquilo que Ele prometeu fazer. Então, Josué diz, não desanimem, olhem para a terra, é uma terra boa que manda leite e mel, Deus falou isso, e nós comprovamos isso. Ele diz, então vamos levantar e vamos para a terra, que Deus assim nos prometeu. O crente em Cristo é aquele que alimenta o seu coração com as promessas e é aquele que anima outros com as promessas de Deus. A igreja vive assim. A igreja olha para as promessas de Deus. Então nós honramos o nome de Deus e nós não colocamos o nome de Deus em vão quando nós confiamos em Deus, no que Ele disse, no que Ele prometeu. E certos que Deus não vai falhar. Houve um homem chamado George Miller, que fundou orfanatos, sustentou missionários em muitos lugares do mundo. E um dia um repórter perguntou para ele o seguinte, Senhor Miller, o senhor nunca passou pela cabeça do senhor que Deus não poderia responder uma oração sua? Ele disse, olhou para o repórter e disse, eu jamais duvidei disso. Eu jamais duvidei disso. Ele tinha convicção que quando ele se colocava diante de Deus e clamava a Deus, Deus respondia. Há um documento sobre a vida de George Miller, e há um registro lá de quase 3.000 orações. O dia que ele orou, a hora que ele orou, e o dia que Deus respondeu e a hora que Deus respondeu. Ele diz, jamais permiti que a dúvida entrasse no meu coração, porque Deus é poderoso para responder, e Deus é poderoso para atender aquilo que Ele prometeu fazer. Então observe que Josué aqui, ele se levanta e diz para o povo, a terra é exatamente como Deus falou, e com certeza Deus nos dará a vitória, vamos, vamos. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, você honra o nome de Deus, confiando em Deus. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua luta, você sabe, e Deus também sabe. Mas você não pode permitir que isso te perturbe. Você não pode permitir que isso te conduza, que isso te dirija. Porque se você tirar os olhos de Deus e colocar os olhos nas circunstâncias, você está colocando o nome de Deus em vão. Você está duvidando que Deus é poderoso para cumprir o que Ele falou, para cuidar de você, para dirigir você, para guiar você, para proteger, para te alimentar. Então o ponto é que Josué e Caleb se levantam e dizem, não, isso não pode ser assim. Deus prometeu, Deus nos dará, e o Senhor será conosco. O Senhor será conosco. Então, meus amados irmãos, nós honramos o nome de Deus quando nós confiamos na palavra de Deus. E nós descansamos também no poder de Deus. Então, confiança é algo importante. Mas ainda chama a atenção dos irmãos para o versículo 9. Josué diz assim, tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi, o Senhor está conosco, não tenham medo. Não tenham medo. Então vejam os irmãos, não olhe para as circunstâncias. Segunda coisa, confie no Senhor. A terceira coisa que nós podemos aprender aqui, obedeçam ao Senhor. Se Deus mandou você orar, ore.
Se Deus mandou você cantar, cante. Se Deus mandou você meditar, medite. Se Deus mandou você não viver ansioso, não viva ansioso. Percebe? Se Deus disse para você confiar nele, confie nele. Se Deus disse que ele é poderoso, ele é poderoso. Então, veja que Josué, ele está obedecendo a Deus. Ele diz para o povo: tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo desse povo, ou do povo dessa terra, porque como pão o podemos devorar. A proteção deles se extinguiu. Ele diz: o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Uma terceira coisa, irmãos, que nós podemos fazer para não desonrar o nome de Deus, é sermos obedientes. Ah, mas está difícil, obedeça. Ah, está fácil, continue obedecendo. Agora estou chorando, obedeça. Agora estou rindo, obedeça. Agora estou com dor de cabeça, obedeça. Agora a minha cabeça está melhor, continue obedecendo. Então, o ponto é que nós fomos chamados por Deus para honrar o nome dEle, e nós honramos a Deus quando somos obedientes, assim como foi Josué. Ele diz: tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Quero dizer para os irmãos que Deus, na sua infinita sabedoria, Deus muitas vezes nos coloca em provas, para nos testar, para ver se de fato nós ouvimos a voz dEle, e se de fato nós cremos que Ele é poderoso para tratar daquela situação. Então Deus nos prova. Mas no momento da prova, meu irmão e minha irmã, não desanime, não tenha medo, mas tão somente confie no Senhor e obedeça o Senhor. Então, um outro ponto aqui, irmãos, é obediência a Deus. Obediência a Deus. Mas uma outra coisa que nós temos que aprender aqui, amados irmãos, e você que me ouve hoje, é o que é dito aí no verso número 10 em diante, que diz assim: apesar disso, depois que Josué então exortou e chamou o povo e desafiou o povo, diz assim: apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Calebe deviam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro e a todos os filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés: até quando este povo me provocará? E até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio dele, vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo, e farei de você um povo maior e mais forte do que este. Os irmãos se lembram que lá no texto que nós estamos estudando, Êxodo 20, Deus fala assim: não terá por inocente o que tomar o meu nome em vão. Agora Deus está pondo em prática aqui. O povo não creu, o povo não confiou, e Deus diz: até quando não crerão em mim? Aí Deus diz assim: vou destruir este povo, e a partir de você, Moisés, eu vou começar um outro povo, mais forte e mais robusto do que este. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. A falta de fé em Deus, a falta de confiança em Deus, é você zombar de Deus. É você desacreditar Deus. É você dizer: Deus não é poderoso para isso. É você dizer que Deus não é tão forte quanto Ele diz ser. E observe que Deus não se permite escarnecer. Então temos que lembrar que Deus não se deixa zombar. Deus não se deixa escarnecer. Então, se nós tivermos um problema, e esse problema vier nos afligir, nós temos que correr imediatamente para Deus, e olharmos para Deus, e dizer para Deus: não permita que eu peque contra Ti agora, mas me ajude a confiar. Como eu citei para os irmãos aqui, faça como Jairo, me ajude a crer, Senhor, me ajude a crer. Então, lembre disso, Deus não se deixa escarnecer. Eu quero dizer para os irmãos que nós temos muito mais conhecimento e nós vimos muito mais coisa do que o povo de Israel. Porque eles não viram Cristo. Eles não conheceram Cristo.
mas nós conhecemos. E nós temos visto Cristo Jesus, quando nós lemos os evangelhos, as cartas, os livros do Novo Testamento. Nós temos toda a Bíblia diante de nós. E nós temos muito mais condições do que eles agora. Porque Deus revelou para nós quem Ele é, o poder que Ele tem, a grandeza que Ele tem. Então nós seremos mais cobrados ainda do que eles. Então por isso, meu amado irmão e minha amada irmã, se agarre às Escrituras. Leia e estude as Escrituras e deixe que ela domine a sua mente e o seu coração. Deixa que ela produza em você essa visão de quem Deus é. E seja guiado assim, conforme as Escrituras. Então Deus não se permite escarnecer do nome dEle. Então não duvide. Mas se coloque diante do Senhor e diz: Senhor, me ajude a crer. Me ajude a confiar no Senhor. Porque a minha tendência é não crer. A minha tendência é ser levada pelas circunstâncias. Lembra de Pedro? Jesus estava caminhando sobre as águas, e aí então Pedro diz: se é tu mesmo, me mande caminhar sobre as águas. E Jesus diz: vem. E Pedro começou a andar. Mas parece, meu amado irmão e minha amada irmã, que ele deu apenas uns 2 passos ali. E aí então o que ele faz? Ele começou a olhar para o lado, e ver o vento, e começou a afundar. Ainda bem que ele voltou novamente os olhos para Cristo. Ele diz: salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. E o Senhor estendeu a mão. Mas, nesse momento, Pedro não foi um bom exemplo. Continuemos a olhar para Cristo. Continuemos a olhar para Deus. E não permitamos que as circunstâncias venham a nos embaraçar diante de Deus. E um último princípio aqui, meus amados irmãos, que eu quero considerar com você, está aqui mesmo, no capítulo 14 e no verso de número 24, que diz assim: agora é Deus falando de Calebe e falando de Josué. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve o outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Veja o que Deus disse de Calebe. Aí eu quero perguntar para você assim: o que Deus tem falado de você? Deus falou assim para Calebe: porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito. Que espírito é esse, meu amado irmão e minha amada irmã? Calebe creu, Calebe confiou, Calebe não se intimidou diante das ameaças, Calebe acreditou que Deus era poderoso para fazer o que ele prometeu. E Deus então prometeu a Calebe, como também prometeu para Josué: visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Então veja aqui, irmãos, que Calebe seguiu a Deus. Calebe seguiu a Deus. Então, se eu quero honrar a Deus, ouça a voz de Jesus quando ele chamou seus discípulos: segue-me, vinde a mim, segue-me. Nós fomos chamados para seguir a Deus. Nós fomos chamados para seguir a Cristo Jesus. Nós não somos levados pela moda. Nós não somos levados pelo momento. Nós somos aqueles que seguimos a Deus. Nós olhamos para Deus e seguimos a Deus, assim como Calebe, assim como Josué fez. Seguidores de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, que você seja um seguidor e uma seguidora de Deus. Olhe para Deus, confie em Deus, descanse em Deus, deixe Deus tratar, deixe Deus trabalhar, deixe Deus agir, saia da frente dele e fique atrás dele. Seja um seguidor de Deus, assim como Calebe e Josué seguiram ao Senhor. E quando você fizer isso, você pode ter certeza de uma coisa: nada neste mundo vai te amedrontar,
Nada neste mundo vai te acovardar, nada neste mundo vai te deprimir, mas Deus será a sua força. E Deus agirá em favor de você. E por causa disso, Deus falou para Calebe, como também falou para Josué, que a descendência dele iria ser abençoada. Os nossos filhos podem se beneficiar da nossa fé. Os nossos filhos podem ter frutos daquilo que nós fazemos diante de Deus. Lembre disso. Deus te honrará, como honrará também a sua descendência. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, a aplicação do mandamento de não colocarmos o nome de Deus em vão implica em não olharmos para as circunstâncias e não permitir que elas nos controlem. Nós temos que confiar em Deus, ser obedientes a Deus, lembrando que Deus não se deixa escarnecer e devemos ser seguidores de Deus. Se alguém perguntar um dia quem é seu líder, não diga que é o pastor Marcos, viu? É Deus. Nós seguimos a Deus. O apóstolo Paulo, quando falou com a igreja de Corinto, ele diz: sede meus imitadores. Mas aí ele explica o porquê. Porque eu sou de Cristo. Um homem humilde. Ele não se colocou como um líder, ele não se colocou como o astro. Ele diz: o meu modelo é Cristo. E eu imito Cristo. Então, porque eu imito a Cristo, me imitem também. Tudo aquilo que eu imitar Cristo, me imitem também. Então, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe, que Deus vos fortaleça e que Deus enriqueça o coração dos irmãos e que sejamos uma igreja destemida, que olha para Deus e trabalha no poder do nome de Deus. Amém.